Como você se vê? Não é necessariamente quando você chega diante do espelho, não é? Porque tem gente que diante do espelho se vê muito mal, apesar dos outros te verem bem. Mas geralmente as pessoas não gostam de si próprias. Mas não estou necessariamente falando do visual que você vê. Como você se vê como pessoa? Você é bem resolvido? Você é bem resolvida? Você tem uma autoestima ou uma baixa estima sobre si mesmo, si mesma? Como você se vê? Se sente capaz ou se sente incapaz? Se sente bem resolvido ou a pior de todas as pessoas? A mais pobre? O mais pobre? O menos inteligente? O menos capaz? Eu quero dizer para você que Deus vai te surpreender, porque Deus te vê de uma maneira muito melhor do que você mesmo se sente. Deus tem altos pensamentos sobre você. Deus vê coisas em você que você mesmo já não vê mais. E eu vejo nesse texto da palavra do Senhor aqui de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Já falamos sobre os pressupostos que aqui estão envolvidos. E depois de tudo que aconteceu com a nação de Israel, após o povo ter clamado ao Senhor, o texto diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abisrita Joás. Joás era pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. O povo clamou e o que aconteceu? O anjo veio. O anjo significa mensageiro. Isto para nós demonstra que quando nós clamamos, Deus manda o mensageiro dele. Deus manda o mensageiro dele. Acredite no poder da oração. O povo clamou e Deus mandou o seu anjo. O povo estava arrebentado, tudo destruído. Eles tinham que, o pouco que havia restado, eles tinham que colher rapidamente para que não fosse também levado pelos inimigos. E o texto diz que quando o anjo vem, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva. Olha bem, o tanque era de prensar uva, mas ele estava malhando trigo. Já não tinha mais uva para ser prensado. E correndo para esconder dos midianitas. E aí então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acho que Gideão deve ter parado, deve ter dado uma olhada em volta, né? Para ver se tinha mais alguém. Eu? Homem valente? Eu? O Senhor é contigo.
poderoso guerreiro, dizem outras traduções. Poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, com uma exclamação. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Preste atenção aqui comigo. Você que talvez esteja passando por alguma tribulação. A primeira tentação é achar que Deus não está com você, mas Deus é contigo. A primeira tentação é esta. Você está enfrentando uma barra com o filho, com o marido, com a mulher. Está enfrentando doença, escassez financeira. A primeira dúvida que vem é esta: Deus me abandonou. Deus está com algum problema comigo. Deus não está comigo. Por isso o Senhor manda o anjo dizer para Gideão: o Senhor é contigo. Aí ele põe logo uma dúvida: se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Porque a gente tem um grande equívoco. A gente acha que se Deus está com a gente só mamão com açúcar. Só vai acontecer coisa boa. E é um equívoco, porque nós temos pregado aqui durante a semana e temos mostrado que Jesus estava no barco e sobreveio grande tempestade, e os discípulos que estavam com ele padeceram muito. Essa dúvida de Gideão é a dúvida de muitas pessoas, e ele ainda faz uma indagação: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Não foi necessariamente o Senhor que os havia abandonado, eles abandonaram o Senhor. Como nos dias de hoje, a pessoa às vezes está passando uma situação difícil e corre para a igreja. E busca Deus incessantemente. E quando Deus abençoa, muitas pessoas esquecem do Senhor da bênção. E aí vão aproveitar da bênção recebida. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. E a interpretação que se faz é que Deus abandonou, mas não foi Deus que abandonou. Foi a pessoa ou a nação que abandonou o Senhor. Na nossa própria nação que nós estamos experimentando hoje, é resultado do abandono de Deus. Uma nação que voltou as costas completamente para Deus e assim tem procedido. Por isso Gideão indaga do anjo do Senhor: por que todas essas coisas estão nos acontecendo? O Senhor se voltou para ele e disse, o Senhor é na figura do anjo: com a força que você tem, daí o tema da nossa mensagem, como você se vê? Um derrotado? Uma derrotada? Um destruído? Uma destruída? Só porque perdeu o emprego? Perdeu o casamento? Perdeu o filho? Caiu nas drogas? Caiu na bebida? Você tem muito mais força do que você imagina. Deus colocou dentro de você um poder sobrenatural. E você pode vencer qualquer tipo de queda ou fracasso. Você pode. Já preguei aqui muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você pensa. Gideão pensava muito menos a respeito de si próprio. E o Senhor então diz para ele, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem,
vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Com a força que você tem. Agora, esse texto ele é tremendo, ele é maravilhoso. Porque um grande problema é que nós às vezes achamos que podemos alguma coisa por nós próprios. A força que temos, a força que você tem, não é tua própria. A força que você tem, ela é dada pelo próprio Deus que te fez, que te criou, que te formou. É do Senhor que vem a tua força. E o mal das pessoas, elas pensarem que elas podem alguma coisa por si próprias. Por nós mesmos nós não podemos absolutamente nada. Por isso o apóstolo Paulo afirmou que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, mas posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Vá nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porque sou eu que estou te enviando. Sou eu que estou te mandando. Sou eu que estou te determinando. E quando Deus determina, Deus faz. Deus opera. O que nós temos que averiguar é se de fato estamos nas mãos de Deus, para que Ele possa usar as nossas vidas, ainda que você pensa muito pouco a respeito de si mesmo. Versículo 15, Gideão indaga: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O Senhor mandou um anjo. Naquele contexto em que eles não tinham Bíblia, eles não tinham pastores, eles não tinham o que você tem. Jesus não tinha vindo. Então Deus usava meios que não usa hoje, porque é desnecessário. Porque você está ouvindo a voz de Deus. Por pior que seja o ser humano, Deus chama pessoas para falar ao povo através delas. E é por isso que você está aqui. Deus está falando contigo. A palavra de Deus é a mesma que funcionou ontem, hoje e funcionará eternamente. Mas esse sentimento de baixa autoestima ainda domina a vida de muitos servos do Senhor. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, ou é o menos importante de Manassés, da tribo de Manassés. Eu sou o menor na minha família. Senhor, eu sou pequenininho. Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Se for colocar aqui um degrau de status, na minha família eu estou no mais baixo. Como eu poderei vencer os inimigos? Eu quero dizer para você que Deus olha para você e Ele não vê se você é um militar e tem alguma patente. Ele não vê se você é um político e tem alguma função de importância. Ele não vê a graduação que você tem na sociedade, nem mesmo na tua família, se você é o maior ou se você é o melhor. Ele olha para dentro de você e Ele vê o homem espiritual, a mulher espiritual, que se submissa à vontade dEle. Ele olha para você e diz: eu vou te usar, e você vai ser bênção nas minhas mãos. Você não tem que temer. Você não tem que achar que é menor, que é pequeno, que não pode.
Gideão estava lá e o texto dá a entender que ele era mesmo aquele jovem da casa, não é? Que tinha que fazer o serviço dos demais. Está ele lá malhando o trigo, está ele fazendo o trabalho pesado. Mas Deus viu nele algo que não viu em ninguém mais. O que é que Deus vê em você, meu querido? Um homem destemido, uma mulher destemida, temente a Ele. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal te alcançará. Você não tem que temer absolutamente nada. Gideão se achava pequeno, mas o versículo 16, o texto diz assim: eu estarei contigo, respondeu o Senhor. Gideão, não é pela tua força, não é pela tua capacidade. Meus amados, não é pela força da capacidade humana que Deus vai fazer alguma coisa. Não é pela capacidade financeira, não é pela capacidade intelectual, não é pela posição ocupada por nenhum de nós. Que nós precisamos ser é como vasos que estejam vazios para serem cheios por Deus. Vasos que possam ser cheios da presença do Senhor. Ele vai te pegar e vai fazer através de você uma grande obra, vai realizar grandes conquistas, vai te levar a lugares inimagináveis que você nunca pensou. Eu serei contigo. Põe o teu nome no lugar de Gideão. Deus disse para Gideão: eu serei contigo. Deus está dizendo para você: eu serei contigo. Eu estou te ordenando, eu estou te mandando. E eu estarei contigo, respondeu o Senhor. E você vai derrotar todos os midianitas como se fosse uma só pessoa. Porque não seria Gideão. Deus não precisa de um homem intelectual para ele usar. Deus não precisa de um notável. Deus precisa de um instrumento. E você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Um dos livros que eu escrevi, Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário, está aí na livraria. Eu conto a minha história naquele livro. De onde saí? Eu fui para o seminário e não sabia falar português. Porque Deus não precisa da intelectualidade de ninguém. A gente precisa estudar para não ferir o ouvido de vocês. A gente precisa buscar capacidade para gerir bem as coisas de Deus. Mas Deus não precisa do poder do homem natural. Ele usa homens e mulheres que se consagrem nas suas mãos e digam: eis-me aqui, usa-me a mim. São esses que são usados pelo Senhor. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. Mas Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ah, meus amados, eu encerro aqui. O que você precisa, sabe de quê? É de uma única coisa. Você precisa de uma experiência com Deus. Você precisa saber que Deus um dia falou contigo. Você precisa ter convicção de que você hoje segue a Jesus, não é porque você decidiu ir para uma igreja evangélica, gostou do pastor, da igreja, do coral, do quarteto, você agora tomou a decisão de ser evangélico e não ser qualquer outra coisa. Não.
Não importa se você era um alcoólatra, não importa se você era um viciado em drogas, não importa se você era uma prostituta, não importa a tua situação, se você era um bandido, um marginal, não importa se você era um homem simples, não importa se você era uma pessoa comum, o que importa é se você tem convicção de que um dia Jesus Cristo te chamou pelo nome, te tirou da situação que você estava vivendo, e você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, e você assumiu um compromisso verdadeiro com Ele. É isto que importa. Gideão teve uma experiência com o Senhor. Se é o Senhor, diz Gideão, se de fato é o Senhor, se conto com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. O mesmo Deus que falou ontem, Ele continua falando hoje. Muitos acham que Deus não fala mais, que Deus está silenciado. Não. Deus colocou em nós ouvidos espirituais, para ouvirmos a sua voz. Deus colocou em nós olhos espirituais para vermos o que só os filhos de Deus veem. Deus continua falando. Deus continua chamando homens e mulheres. Foi para isso que Ele mandou Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E Jesus, logo após ter ressuscitado dentre os mortos, Ele deixou uma ordem para os seus discípulos: vocês vão para o mundo todo testemunhar desta mensagem. Ele continua escolhendo homens e mulheres. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. E que essa experiência que você teve com Ele, querido, jamais se apague. Jamais se apague. Porque Deus quer fazer proezas através da sua vida, como nós veremos na nossa próxima mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.